Muito obrigado, doutora Celsa Água. Pedi agora então à doutora Ana Lúcia Costa que fizesse a sua apresentação. Boa tarde a todos. Começaria naturalmente por agradecer à PPB o convite que nos foi endereçado e cumprimentar todos os que nos ouvem presencialmente e pelos meios digitais. Nesta apresentação tenho o desafio de passar aqui por 3 temas. Um primeiro relacionado com os biocombustíveis na transição energética. É um tema que conta já com apresentações robustas nesta tarde, mas não poderíamos deixar de o visitar atendendo ao tema da conferência. Um segundo ponto em que vamos abordar aquilo que são as atribuições, aquilo que tem sido o trabalho realizado pela ERSE no âmbito do setor dos biocombustíveis, em linha com as atribuições que lhe foram cometidas, e um último ponto relacionado com as oportunidades e desafios que identificamos para este setor. Recordo-me que na última conferência em que também estive presente, utilizou-se a expressão que os biocombustíveis estariam numa encruzilhada neste mix energético da descarbonização dos transportes. Creio que à data de hoje, e já passou 1 ano e meio, que será claro para todos nós que de facto os biocombustíveis têm sido um vetor energético preponderante na descarbonização do setor e que o continuarão a ser no curto e médio prazo. E podemos apontar méritos do ponto de vista ambiental, da viabilidade tecnológica e da resposta que os biocombustíveis dão aos setores, aos desafios que são colocados ao sistema elétrico, como eletrificação maciça num curto prazo, e também a méritos do ponto de vista económico. De facto, do ponto de vista ambiental, é inegável que os biocombustíveis contribuem para uma redução da emissão de redução de emissões face ao diesel, e que promovem o aproveitamento de resíduos e a economia circular, aqui em especial atenção à bioenergia avançada, e dar aqui uma nota também que este ponto será tanto mais interessante quanto pudermos aproveitar resíduos nacionais e podermos tratar os resíduos do nosso país. Relativamente ao facto dos biocombustíveis serem uma solução no setor dos transportes, creio que também é claro para todos. Haverá um papel preponderante nas soluções de transporte de longa distância, nos transportes pesados de mercadoria, e caminharemos para uma solução que vem para ficar no transporte marítimo e aéreo. Mas a par da viabilidade dos biocombustíveis neste setor dos transportes, há também um ponto importante que é darmos tempo ao setor elétrico para se adaptar a esta eletrificação maciça. Creio que hoje também já ficou bem claro que, do ponto de vista da política energética, a eletrificação vem para ficar e o mais rápido possível, mas a verdade é que há aqui alguns efeitos colaterais da penetração da eletrificação maciça, e temos que dar tempo às redes elétricas para se adaptarem, para se fazerem os investimentos necessários, para conseguirmos dar resposta ao facto de as energias renováveis na produção de eletricidade serem intermitentes, e, portanto, poderemos colocar aqui em causa até alguma resiliência e segurança de abastecimento no setor dos transportes, com algumas falhas de abastecimento se os biocombustíveis não estiverem presentes. E associado a isto são necessários, de facto, investimentos significativos, e, portanto, não seria também, do ponto de vista da racionalidade económica, desprezarmos aquilo que é o parque automóvel que temos neste momento em vida útil, parque automóvel a combustão, e as infraestruturas que temos presentes. Seria antagónico, do ponto de vista da promoção da sustentabilidade ambiental, desprezarmos um conjunto relevante de investimentos que foram feitos e que estão ainda em plena capacidade de funcionamento. Aqui trago só brevemente uma passagem pelo cenário Net Zero Emissions da AIE, que de facto nos diz que os biocombustíveis terão um papel importante a desempenhar, definindo aqui 3 marcos: até 2030, com uma taxa de crescimento dos biocombustíveis acentuada, mas maioritariamente num uso
no transporte rodoviário, entre 2030 a 2050, com uma taxa de crescimento que abrandará no consumo de biocombustíveis e cujo uso será maioritariamente dirigido para o setor do transporte marítimo e da aviação, e a partir de 2050 uma utilização que será quase exclusivamente dirigida para o setor da aviação. Naturalmente que há algumas indefinições por trás destes cenários, nomeadamente pelo facto das matérias-primas que estão na origem da produção dos biocombustíveis terem registado um crescimento acentuado, sobretudo em 2021, e que se continua a verificar agora de forma ainda mais grave com a situação que estamos a viver na Ucrânia e na Rússia, e, portanto, dizer que há aqui algumas indefinições por trás deste cenário, nomeadamente relacionadas com que matérias-primas utilizar para permitir atingirmos ou vivermos este cenário e de onde é que elas virão. Também no contexto da União Europeia, um estudo da Agência Internacional de Energias Renováveis aponta para uma importância da utilização dos biocombustíveis até 2030. Já muito se falou hoje também das diretivas, portanto não vou estar aqui a referir novamente esse tema, mas dizer apenas que, e isto não é a ERSE que diz, é a Agência Internacional de Energia, que se não aproveitarmos a bioenergia tal e qual está planeada neste cenário Net Zero Emissions em 2050, a transição energética será bastante mais cara. Isto não significa que não estejam previstos outros combustíveis e a diversificação, mas significa que se não for feito um planeamento em que se possa aproveitar os biocombustíveis a par de outros vetores energéticos, isto implicará um aumento de mais 3% do investimento total necessário neste cenário, e aqui não falamos só no setor dos transportes, falamos também no setor da indústria, por exemplo. Passando agora para aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pela ERSE, dizer que, de facto, também desde a última conferência que a ERSE desenvolveu um trabalho relevante nesta matéria e que vem desde a constituição de um acervo de documentação relevante, nomeadamente entre 2018 e 2020. Para isso recorreu ao Balcão Único de Energia e teve também muita informação cedida pela ENSE. E foi desde a constituição deste acervo, da produção de um relatório que analisa o funcionamento do mercado dos biocombustíveis no período 2018 e 2020, estando neste momento a ser tratado o ano 2021, e passou também pela definição de uma metodologia de custos de referência para a questão da incorporação dos biocombustíveis nos combustíveis fósseis. Este trabalho desenvolvido pela ERSE foi suportado sempre pela legislação que está em vigor, portanto, o Decreto-Lei 8 de 2021 atribui competências de supervisão no setor dos combustíveis à ERSE e implica a elaboração de um relatório a entregar ao Governo, foi o que a ERSE fez, numa versão confidencial, sendo que a versão pública pode ser consultada na página da ERSE. Relativamente à definição deste custo de referência para a incorporação de biocombustíveis, ele vem da lei, este trabalho vem da lei recente 69A de 2021, que cria a possibilidade de se fixarem margens máximas nas várias componentes da cadeia de valor dos combustíveis simples e, portanto, fazendo a incorporação de biocombustíveis parte desta matéria dos preços dos combustíveis simples, foi definida esta metodologia de custo de referência que se encontra atualmente em consulta pública e que convidamos desde já que possam consultar e submeter os vossos comentários. Relativamente ao funcionamento do setor, já vimos esta imagem hoje e agradeço ao engenheiro António Comprido a leitura do nosso relatório e poderemos avançar aqui mais rapidamente, mas dar só nota que de facto temos aqui 4 grupos importantes de operadores económicos neste setor: os produtores em regime geral, os pequenos produtores dedicados e os incorporadores e importadores, que no fundo são quem introduz combustíveis rodoviários a consumo no mercado nacional. Dar aqui só umas pequenas notas sobre os produtores em regime geral. Estão registados atualmente 10 produtores no balcão único, sendo que um deles, a Repsol, não tem apresentado registros de atividade, portanto deduzimos que não tenha havido produção. Os restantes produtores dedicam-se
à produção de substitutos do gasóleo, maioritariamente FEM, quase na totalidade, à exceção da Galp, que produz HVO na refinaria de Sines. Destes produtores, 3 deles, a Iberol, Torrejano e Sovena, estão presentes na indústria agroalimentar e os outros todos dedicam-se à indústria dos biocombustíveis propriamente ditos. E sobre a atividade dos nossos produtores, gostaria de dizer que eles são responsáveis por uma capacidade produtiva bastante relevante e que apresenta méritos já ao nível da sua importância no tecido empresarial nacional, com as vantagens que isto tem ao nível de reduzir a necessidade de importações e dependência energética, que é um assunto que está tão em cima da mesa nos dias de hoje. Esta produção nacional destina-se maioritariamente ao mercado nacional, as exportações registram valores residuais, e dizer também que esta produção endógena e os respectivos TDBs que dela decorrem, em 2019 e 2020 foram suficientes ou quase suficientes para permitir o cumprimento das metas de incorporação. Isto é permitido porque grande parte das matérias-primas utilizadas, mais de 60%, dão origem à emissão de TDBs de dupla contagem. Portanto, tem-se verificado, de facto, uma substituição progressiva dos óleos virgens por óleos alimentares usados e outras matérias residuais. Os óleos alimentares virgem, ainda assim, maioritariamente colza e soja, assumem ainda uma importância relevante. Aqui, nestes gráficos, está apenas informação das matérias que concorrem para a produção de FEM. Dar essa nota, enquanto que no gráfico de produção falamos de FEM e HVO. E, portanto, o regime de produção de FEM em Portugal tem beneficiado largamente do regime de dupla contagem. Relativamente à incorporação, também já vários colegas falaram aqui sobre este tema hoje, portanto, dar só nota que no ano de 2021 se registrou um aumento significativo da incorporação física em todos os biocombustíveis. O que se verificou em termos de incorporação física versus cumprimento da meta é que em 2020 menos de metade da meta foi cumprida por incorporação física e o que se verifica agora em 2020-21, estamos agora a recolher os dados, é que mais de metade da meta já foi cumprida por incorporação física. E dar aqui nota também de um aspecto relevante que, relativamente à gasolina, o recurso a TDBs é ainda mais evidente. E para dar nota aqui de alguns valores, a verdade é que cerca de 95% das obrigações de incorporação em 2020 na gasolina foram cumpridas por recurso a TDBs. Esta alteração, este valor, entretanto, alterou-se em 2021, em que esta ponderação já diminuiu um bocadinho para os 87%. Portanto, no mercado das gasolinas há um recurso aos TDBs, neste caso de FEM, para cumprimento das metas, sendo a incorporação física um valor bastante baixo. Ao nível das importações, dar apenas nota que não há reporte de informação consistente sobre importações no balcão único, portanto, para caracterização destes operadores económicos, a ERSE basicamente recorreu ao mercado de TDBs emitidos por conta da importação. Este valor tem sido relativamente baixo, em 2020 representava cerca de 2% da produção nacional, mas 2021 marcou aqui uma nova tendência com o aumento das importações, que também já foi referido, e dizer que a totalidade dos biocombustíveis substitutos da gasolina no mercado nacional vem da importação, porque não temos produção nacional. E passando Doutora aqui... Ana Lúcia Costa, tenho que abreviar, porque passaram já 15 minutos e depois não vamos ter tempo à parte. Certo. Vamos entrar aqui agora na parte da valorização dos biocombustíveis, que é um assunto que, na verdade, ainda não foi falado hoje e que é relevante, não é, no contexto da discussão que estamos a ter. E aqui apresentamos
um gráfico com a evolução do preço do biodiesel convencional por feedstock nos mercados internacionais. A informação que nos é dada pela plataforma da Argos Media, aqui para um horizonte entre 2018 e 2022, abril de 2022, e podemos ver que, de facto, os óleos alimentares usados são aqueles que são a feedstock que tipicamente é aquela que apresenta os custos mais caros. O óleo de palma tem sido genericamente a matéria-prima mais barata, decorrente também das limitações de uso e proibição futura, e o óleo de colza tem registado picos em alguns períodos, por exemplo, nos momentos de resposta à decisão de limitação ou proibição do óleo de palma na produção de biocombustíveis. E dar nota também daquilo que referi atrás, que se tem verificado aqui um aumento progressivo do preço deste biodiesel de acordo com estas feedstocks e que foi mais evidente no ano de 2021. Aqui fazemos uma comparação entre aquilo que são os preços praticados no mercado nacional, neste caso para FAME, e os preços de referência nos mercados internacionais. De facto, estes mercados internacionais correspondem a mercados à vista, enquanto que estes preços que estão aqui reportados no mercado nacional correspondem essencialmente de transações bilaterais entre operadores. E, portanto, quisemos aqui fazer uma comparação de preços, mas dar nota de alguns aspectos no âmbito desta comparação. A primeira é que, de facto, o cumprimento das metas, aqui estamos a falar só de FAME, porque não tivemos acesso a preços da HVO, não são reportados de forma consistente no balcão único. E, portanto, dar nota de que, sendo o regime que vigora em Portugal de verificação do cumprimento das metas por cancelamento de títulos, na realidade o sobrecusto que é gerado entre a opção de combustíveis fósseis ou a incorporação de biocombustíveis é-nos dado pelo valor do título. E dizer aqui também que, vigorando um regime de dupla contagem, o que fizemos foi atribuir às matérias elegíveis para 1 TDB esse mesmo peso de 1 e às matérias elegíveis para 2 TDBs esse sobrecusto foi dividido por 2. Portanto, atribuímos à incorporação física, ao produto físico, biocombustível físico, o valor do combustível fóssil, sendo a diferença de preço a valorização do título, e é daí que decorre o sobrecusto. E aqui dizer que parece-nos que as transações nacionais parecem registrar alguma sensibilidade ao comportamento dos mercados à vista e que os preços nacionais registaram um aumento de cerca de 720 a 770 euros por metro cúbico em 2021 para cerca de 1.200 em 2021. E em termos... E dizer também que não se verificou entre operadores, portanto, entre aqueles que estão presentes na indústria agroalimentar ou aqueles que estão especificamente direcionados para a produção de combustível, diferenças de preço muito significativas. Portanto, partindo dos pressupostos que enunciei relativamente ao cálculo deste sobrecusto, temos aqui o sobrecusto que apurámos para o FAME, que ainda não está ponderado por metas de incorporação, portanto, para termos apenas uma ideia de qual é que é o sobrecusto de incorporação de biocombustíveis face à opção do combustível fóssil. E aqui, no caso do FAME, este custo reflete as cotações da Argos aplicadas ao mix de matérias-primas que fazem parte da nossa produção nacional. E dizer também que o custo do FAME é significativamente influenciado pelo preço dos óleos alimentares usados, porque são usados em cerca de 60% a 70% na sua produção. Relativamente ao HVO, a lógica de construção deste sobrecusto é a mesma. Só houve cotações publicadas para a HVO a partir de outubro, portanto este gráfico acaba por ter aqui menos informação histórica. Tipicamente o HVO é mais caro do que o FAME e tem-se registado também um aumento no preço nos mercados. Relativamente ao bioetanol, neste caso é comparado ao preço da gasolina, naturalmente, e de notar que o sobrecusto do bioetanol tem registado valores inferiores ao sobrecusto do FAME desde 2021,
o que justificou, em certa medida, que houvesse uma opção também por maior incorporação física de substitutos de gasolina. E, por último, mostraria aqui a evolução do sobrecusto para produtos substitutos do gasóleo e da gasolina, aqui já devidamente ponderados pelas metas de incorporação que vigoraram em cada período. E porque este é, no fundo, este gráfico mostra-nos, no fundo, o impacto que esta opção pela incorporação de biocombustíveis tem no preço de venda ao público dos gasóleos e das gasolinas. Dar nota de que aqui estão representadas duas metodologias, a ERSE e ENSE. A ENSE publica diariamente um custo de referência para este sobrecusto e publica todos os dias na sua página de internet. A ERSE tem a incumbência de verificar o preço real deste sobrecusto e, portanto, ele está aqui recalculado. No caso do FEIM, os valores são muito idênticos aos da ENSE, ali pequenas diferenças, provavelmente por fatores de conversão. No caso das gasolinas, estes sobrecustos diferem. E diferem porque a metodologia utilizada pelas duas entidades é diferente e, no caso da ERSE, o que fazemos é ver qual é que foi efetivamente a percentagem de incorporação física de gasolina nos combustíveis rodoviários e a essa percentagem atribuir o sobrecusto do bioetanol e no resto do cumprimento da meta, que ocorre por recurso a FEIM, valorizar esse sobrecusto ao sobrecusto do FEIM que é apresentado acima. E considerando que, de facto, há uma grande percentagem da meta de incorporação nas gasolinas que é por recurso a títulos de FEIM, vemos que o sobrecusto da incorporação de bioetanol é muito similar ao do FEIM. E dar nota só aqui também para terminar esta parte da apresentação de que muitas vezes o aumento do sobrecusto é associado ao aumento das metas de incorporação. A verdade é que, por exemplo, entre 2020 e 2021 as metas, aliás, 2021 e 2022 as metas são idênticas, 11%, mas o sobrecusto em 2021 foi superior àquele que se verifica agora e isto tem a ver com a evolução das cotações dos combustíveis fósseis, ponderadas pela evolução também das cotações dos biocombustíveis. E passaria à última fase muito rapidamente. Exatamente, obrigado. Só para elencar aqui um conjunto de oportunidades e desafios. De facto, com o declínio dos combustíveis fósseis, os biocombustíveis estarão na contracena da transição energética. Dure este tempo o que for, não é? De acordo com o que vimos hoje, e, portanto, as perspectivas de crescimento deste setor neste período conduzem a necessidades acrescidas de planear, regulamentar e fiscalizar. No que respeita àquilo que são as atribuições diretas da ERSE, gostaríamos de reforçar que é necessária maior transparência por parte dos operadores económicos e um reforço da prestação de informação que são fundamentais para fazermos análises mais finas deste setor e para podermos, no fundo, dar o correto sinal do preço deste vetor na transição energética. Reforçar a regulação económica num quadro de previsibilidade para todos os operadores, para que todos saibam as regras do jogo em cada momento e, portanto, aqui diríamos que será essencial estabelecerem-se metodologias de supervisão ex ante, a priori, conhecidas por todos, com supervisão ex post. Considerando a relevância deste setor dos biocombustíveis, seria também uma oportunidade de desenvolverem-se plataformas de mercados à vista, por exemplo, clusters nacionais ou ibéricos com cotações semanais e acompanhar ativamente o desenvolvimento deste setor, adequando a arquitetura destas plataformas e dos mecanismos de formação de preço. E reforçar a fiscalização e a cooperação entre entidades, que posso desde já dizer que tem acontecido, esta cooperação entre entidades, e deixar só aqui uma última nota, que relativamente às questões que temos visto hoje sobre incumprimentos, seria interessante passarmos de um modelo em que aplicamos multas por incumprimentos a um modelo baseado
em compensações cost-reflective que em cada momento possam estar indexadas ao comportamento do mercado e que, portanto, não tornem apetecível incumprimentos quando as multas estejam em valores mais baixos do que aquilo que é o comportamento do mercado e que não permitam assabarcamentos em casos em que se verifica o contrário. E último slide, dar só aqui nota de que há aqui também algumas oportunidades para os produtores nacionais, nomeadamente numa aposta em complexos industriais preparados para recolher e tratar diversas matérias-primas e ter aqui um efeito de mitigação de custos e dependência energética relativamente a cada matéria. A importância de se fazer um levantamento dos recursos que efetivamente existam em Portugal, nomeadamente matérias residuais, para a produção de biocombustíveis avançados e apostar também aqui na aquisição e desenvolvimento de cadeias de fornecimento de matérias, recolha de matérias residuais, por exemplo, para garantir simultaneamente o abastecimento das feedstocks e um controle de custos. E, por último, deixar só uma mensagem aos decisores políticos que, de facto, é importante termos um caminho indicativo daquilo que serão as metas, novamente num quadro de previsibilidade para todos, e para isto terem atenção vários aspectos, como a evolução do preço das feedstocks, desenvolvimento de tecnologias e evolução dos preços de combustíveis fósseis, que todos eles impactam na quantificação deste vetor energético que são os biocombustíveis. Obrigada.